Você não está alcançando as coisas que deseja, não porque não possa, mas porque está agindo como se não pudesse fazer nada. A chave está em agir como se pudesse fazer tudo, não importa o quão difícil ou complicado seja alcançar. Hoje, vou te mostrar por que essa mentalidade é a única que te levará ao sucesso e como você pode reprogramar sua mente para conquistá-la. Hoje quero dar a vocês o principal sobre como mostrar às pessoas o seu melhor lado. Permitam-me compartilhar com vocês uma história que captura perfeitamente a essência do que significa agir como se fossem imparáveis. Imaginem, por exemplo, um pequeno riacho aparentemente insignificante que começa no topo das montanhas. Esse riacho encontra inúmeros obstáculos em sua jornada rumo ao vasto oceano. Ele navega por rochas afiadas, cachoeiras profundas e espaços estreitos, mas nunca para, persiste, adapta-se e, eventualmente, torna-se um rio poderoso e imparável em sua viagem para o mar. Essa história não é apenas sobre água, é sobre você e eu. É sobre o poder da autoconfiança e da determinação. Vejam, cada um de nós enfrenta obstáculos em nossas vidas, assim como o riacho. Mas o que nos torna imparáveis não é a ausência de obstáculos, mas nossa determinação em superá-los. Agora, permitam-me perguntar: vocês já sentiram vontade de desistir quando enfrentaram um desafio? Todos nós já passamos por isso, é humano. Mas aqui está o ponto. No momento em que você decide não desistir, no momento em que escolhe acreditar em si mesmo, é quando a magia acontece. É quando você se torna imparável. A confiança em si mesmo não é apenas pensar positivamente, é agir com confiança mesmo quando você não está completamente seguro do resultado. É mostrar ao mundo o seu melhor lado, mesmo quando ainda está trabalhando nisso. E o mais importante, é não esperar que alguém lhe dê permissão para isso. Porque, sejamos honestos, ninguém vai lembrar que o riacho não se tornou poderoso, evitando obstáculos, mas enfrentando-os de frente. E assim como esse riacho, você tem dentro de si o poder de superar qualquer coisa que esteja em seu caminho. Enquanto avançamos hoje, vamos manter isso em mente. Sejam como o riacho. Adaptem-se, persistam e nunca parem de avançar em direção aos seus objetivos. Porque é assim, meus amigos, que vocês mostram ao mundo o seu melhor lado. Há uma verdade profunda que muitas vezes passa despercebida, e ela diz respeito ao potencial inerente que reside em cada um de nós. Vejam, cada pessoa, incluindo você, está equipada com uma capacidade inimaginável para superar desafios. Sim, ironicamente, é bastante comum que subestimemos nossas habilidades, que nos vendamos barato. Por que fazemos isso? Porque não abraçamos completamente nossa natureza imparável. Consideremos a história do zangão. Segundo todas as nossas leis dinâmicas, o zangão não deveria ser capaz de voar. Seu corpo é muito pesado para suas asas, e ainda assim, o zangão voa. Por quê? Porque ele não sabe que não pode. Essa anedota simples, mas poderosa, serve como uma metáfora para o potencial humano. Como o zangão, muitas vezes não temos consciência de nossas verdadeiras capacidades até que somos forçados a agir, até que enfrentamos um desafio que exige que aproveitemos nossas forças inatas. Pensem nisso por um momento. Com que frequência vocês enfrentaram uma situação que parecia insuperável, apenas para descobrir que tinham a força para superá-la? Isso acontece com mais frequência do que reconhecemos. As estatísticas mostram que, quando enfrentam adversidades, as pessoas que aproveitam sua resiliência não apenas superam os desafios, mas também emergem mais fortes. É relatado que pessoas que enfrentaram e conquistaram adversidades exibem níveis mais altos de autoconfiança e determinação. Agora, permitam-me compartilhar com vocês a história de Michael. Michael era um estudante médio, muitas vezes ignorado por seus professores e colegas. Ele sonhava em se tornar um cientista, mas quase todos ao seu redor duvidavam de suas capacidades. Ele tinha uma paixão ardente e uma crença inabalável em seu sonho.
Ele passou inúmeras horas estudando, experimentando e aprendendo além do currículo. Anos depois, Michael tornou-se um dos cientistas mais influentes de seu tempo. A jornada de Michael, de um estudante médio a um cientista de renome mundial, destaca uma lição crítica. Muitas vezes subestimamos nosso potencial, até que superamos nossos limites percebidos. Então, por que nos subestimamos? A resposta está em nossa hesitação em sair de nossas zonas de conforto, em desafiar o status quo. Tememos o fracasso, o ridículo e a rejeição. Mas aqui está o ponto. Cada pessoa de sucesso que você admira, cada herói que você venera, enfrentou e superou medos semelhantes. Eles não nasceram com uma habilidade extraordinária para ter sucesso. Eles simplesmente escolheram acreditar em seu potencial e agir de acordo. Vamos fazer um pequeno exercício. Pensem em uma meta que vocês têm há muito tempo, mas que hesitaram em perseguir. Agora perguntem-se: o que os está segurando? É o medo? É a falta de crença em suas próprias habilidades? Imaginem por um momento que vocês já alcançaram essa meta. Sintam a sensação de realização, o orgulho e a alegria. Esse exercício não é apenas um sonho fantasioso. É uma ferramenta poderosa para lembrar vocês de seu potencial inerente, sua natureza imparável. Para abraçar completamente sua natureza imparável, vocês devem primeiro reconhecer que os únicos limites que existem são aqueles que vocês impõem a si mesmos. Lembrem-se da história do Zangão e de como Michael escolheu perseguir seus sonhos com uma determinação implacável. É hora de parar de se subestimar. É hora de reconhecer e abraçar o vasto reservatório de potencial que existe dentro de vocês. Técnica e outras pesquisas, sabotar nossos esforços. Mudar esse diálogo é fundamental. Comecem com afirmações e visualizações, mas não parem por aí. Outro conselho prático é praticar a gratidão. Mudem o foco do que está faltando para o que está presente. Trata-se de apreciar as pequenas vitórias, as lições aprendidas com os fracassos e as alegrias simples. Mantenha um diário de gratidão. Todas as noites, escrevam 3 coisas pelas quais vocês foram gratos naquele dia. Pode ser algo tão simples quanto uma conversa que os animou ou um problema que vocês resolveram. Essa prática pode mudar significativamente sua perspectiva, promovendo uma visão mais positiva. Permitam-me compartilhar uma história que dá vida a isso. Sarah, uma jovem empreendedora, estava à beira de desistir de seu sonho de startup, devido a constantes reveses. Ela começou a implementar essas técnicas, visualizando seu negócio bem-sucedido todas as manhãs, repetindo afirmações de que era capaz e forte, e terminando seu dia com gratidão, mesmo pelos menores progressos. Lentamente, sua perspectiva mudou. Os desafios pareciam menos intransponíveis, as soluções mais evidentes. Hoje, sua startup não apenas sobrevive, ela prospera. A história de Sarah é um testemunho do poder de uma mentalidade positiva impulsionada pela visualização, afirmações e gratidão. Lembrem-se, adotar uma mentalidade positiva não é ignorar a realidade ou fingir que os problemas não existem. É escolher focar nas soluções, no crescimento e no progresso. É lembrar a si mesmo que vocês têm a força para superar obstáculos e a resiliência para se recuperar de reveses. Visualizem seu sucesso, afirmem claramente suas habilidades e cultivem gratidão por sua jornada. Essas não são as únicas maneiras de alcançar o sucesso profissional, mas são ferramentas para melhorar sua vida. Um dos passos mais cruciais que podemos dar é estabelecer metas claras e ambiciosas. As metas servem como um roteiro para nosso destino desejado, guiando-nos pelos altos e baixos de nosso caminho para o sucesso. Sem metas claras, somos como um navio sem leme, à deriva, sem direção em um oceano de possibilidades, suscetíveis às correntes das circunstâncias e da mudança. Mas com elas, temos uma direção, um propósito e uma medida de progresso. Agora, vamos mergulhar no processo de estabelecer metas eficazes e motivadoras.
O primeiro passo é sonhar grande. Permitam-se visualizar as maiores possibilidades para a sua vida. Pensem no que vocês realmente desejam, não no que os outros esperam de vocês. Não no que parece realista segundo os padrões convencionais, mas no que acende uma chama em seu coração. Lembrem-se de que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo não alcançaram a grandeza pensando pequeno. No entanto, sonhar grande não é suficiente. Nossos sonhos devem ser transformados em metas acionáveis. É aqui que entra o princípio da especificidade. Uma meta deve ser clara e bem definida. Em vez de dizer, quero ter sucesso, especifiquem o que o sucesso significa para vocês. Significa ter um negócio próprio, publicar um livro ou se tornar financeiramente independente. Quanto mais específica for sua meta, mais claro será o caminho para alcançá-la. Mas a especificidade por si só não é a chave para estabelecer metas eficazes. Suas metas também devem ser mensuráveis. Vocês precisam saber, sem sombra de dúvida, quando as alcançaram. Se sua meta é se tornar financeiramente independente, definam o que isso significa. Ter uma certa quantia em poupança, gerar uma renda passiva específica ou estar livre de dívidas. Metas mensuráveis permitem que vocês acompanhem seu progresso e se mantenham motivados. Permitam-me compartilhar uma história que ilustra belamente o poder de estabelecer metas mensuráveis e específicas. John era um homem de meia-idade que trabalhava em um emprego que não amava, sonhando em começar seu próprio negócio. Seu sonho permanecia apenas isso, um sonho, até que ele decidiu estabelecer uma meta clara. Ele disse: até o final deste ano, terei lançado minha própria loja online especializada em artesanato feito à mão e gerarei pelo menos $5.000 em vendas. Essa meta mensurável e específica transformou o sonho de John em um plano de ação concreto. Ele sabia exatamente o que precisava fazer e quando. Avançando rapidamente para o final do ano, John não apenas lançou sua loja online, mas também superou sua meta de vendas. Agora, estabelecer metas é uma coisa, mas alcançá-las é outra. É aqui que entra a importância de escrever suas metas. Há algo incrivelmente poderoso em colocar a caneta no papel. Isso torna suas metas reais, tangíveis e mais difíceis de ignorar. Escrevam suas metas e coloquem-nas onde vocês possam vê-las todos os dias. Esse lembrete visual constante os manterá focados e motivados. Mas mesmo os melhores planos podem falhar sem prazos. Os prazos são o motor por trás de suas metas. Eles os impulsionam com um senso de urgência, ajudam a priorizar, gerenciar seu tempo de forma eficaz e manter o impulso. Estabeleçam prazos realistas para suas metas e se responsabilizem. A responsabilidade nos leva ao próximo aspecto crucial do estabelecimento de metas: desenvolver planos de ação para cada meta. Desenvolvam um plano passo a passo que detalhe o que precisa ser feito, quando e por quem. Se vocês estão trabalhando com uma equipe, dividam suas metas em tarefas menores e gerenciáveis e abordem-nas uma de cada vez. Celebrem cada pequena vitória no caminho. Isso alimentará sua motivação para continuar. Permitam-me lembrar da importância da flexibilidade no estabelecimento de metas. Embora seja essencial se comprometer com suas metas, é igualmente importante ser adaptável. A vida é imprevisível e as circunstâncias mudam. Estejam preparados para ajustar suas metas e planos de ação conforme necessário. A flexibilidade não significa desistir de suas metas. Significa ser resiliente e engenhoso diante dos desafios. Construir uma confiança imparável é semelhante a construir uma ponte majestosa. Assim como uma ponte requer uma base sólida, engenharia precisa e os materiais certos para resistir às forças da natureza, desenvolver confiança exige uma base de crença em si mesmo, ações estratégicas e o reforço de experiências positivas. A relação entre confiança e ação é simbiótica. A confiança inspira a ação, e a ação, por sua vez, alimenta a confiança. Considerem o ato de aprender a andar de bicicleta. Inicialmente, há hesitação,
uma falta de crença na própria capacidade de se manter erguido. No entanto, com cada pedalada, com cada momento em que se mantém o equilíbrio, a confiança começa a crescer. Ela não surge do nada. É construída através da ação de pedalar, através das pequenas tentativas de não cair e, finalmente, no momento triunfal quando andar de bicicleta se torna uma segunda natureza. Isso ilustra uma verdade fundamental. A ação não é apenas o resultado da confiança, mas também seu construtor mais significativo. Então, como traduzimos esse entendimento na construção de uma confiança imparável em nossas vidas? Vamos mergulhar em estratégias que podem nos guiar nesta jornada. Primeiro, abracem o poder das pequenas tentativas. A confiança não é construída da noite para o dia, nem é o resultado de uma única grande conquista. Ela é cultivada através da acumulação de pequenas vitórias. Estabeleçam metas pequenas e alcançáveis. Pode ser algo tão simples quanto completar uma tarefa que vocês estavam adiando ou fazer uma ligação telefônica que temiam. Cada pequena vitória atua como um tijolo no edifício de sua confiança, reforçando a crença em suas capacidades. O desenvolvimento de habilidades desempenha um papel crucial nesse processo. Cada nova habilidade adquirida é um impulso para sua confiança, é uma evidência de sua capacidade de aprender, se adaptar e crescer. Portanto, comprometam-se com o aprendizado contínuo. Identifiquem habilidades que melhorarão sua vida pessoal ou profissional e dediquem tempo a dominá-las. O próprio processo de aprendizado, com seus altos e baixos, desafios e triunfos, é um terreno fértil para o desenvolvimento da confiança. O reforço positivo é outro elemento crucial. É essencial reconhecer e celebrar suas conquistas, não importa o quão pequenas pareçam. O autorreconhecimento é uma forma poderosa de reforço positivo que valida seus esforços e realizações. Além disso, cerquem-se de pessoas que os elevem e os encorajem. O apoio delas pode atuar como um espelho que reflete suas forças e vitórias, muitas vezes quando vocês mais precisam vê-las. Agora, permitam-me compartilhar uma história que encapsula esses princípios. Maria, antes uma oradora pública tímida, sonhava em cativar o público com suas palavras. Sua jornada começou com pequenos passos. Ela começou falando para grupos pequenos, celebrando cada apresentação em que se sentia mais confortável, cada pergunta que respondia com mais segurança. Ela investiu tempo no desenvolvimento de suas habilidades, participando de workshops e praticando incansavelmente. Com cada pequena vitória, sua confiança crescia. Os feedbacks positivos de seus colegas serviram como reforço, encorajando-a a assumir palcos maiores. Hoje, Maria é uma oradora requisitada, conhecida por suas apresentações envolventes e confiantes. Sua história é um testemunho do poder de desenvolver confiança através do desenvolvimento de habilidades, ação e reforço positivo. Muitas vezes, encontramos adversários formidáveis, não na forma de obstáculos externos, mas como internos, medo e dúvida. Essas barreiras mentais podem ser mais difíceis de superar do que qualquer obstáculo físico. No entanto, enfrentá-las e superá-las é crucial para o progresso. Vamos mergulhar nesses medos e dúvidas comuns. Há o medo do fracasso, que paralisa a ação e gera procrastinação. Há o medo da rejeição, que sufoca nosso desejo de tentar, alcançar e se conectar. E então, há o medo do desconhecido, uma vasta apreensão nebulosa que obscurece nossa visão e embota nossa ambição. Junto com esses medos, há dúvidas sobre nossas habilidades, nosso valor e nosso potencial para alcançar o que nos propusemos a fazer. Agora, como enfrentamos esses medos e dúvidas? Como desmantelamos essas barreiras mentais? O primeiro passo é o reconhecimento. Reconhecer que o medo e a dúvida são emoções naturais, são parte da experiência humana, sinalizando não nossa insuficiência, mas nosso crescimento. O reconhecimento sem julgamento nos permite abordar essas emoções sem sermos sobrecarregados por elas. Uma vez que reconhecemos nossos medos e dúvidas, o próximo passo é desafiá-los.
Perguntem-se: que evidências eu tenho que sustentam esse medo ou dúvida? Na maioria das vezes, vocês descobrirão que as evidências são escassas. Para cada medo de fracasso, lembrem-se das vezes em que vocês tiveram sucesso ou quando o fracasso levou a oportunidades inesperadas. Para cada dúvida sobre suas habilidades, contem os desafios que vocês superaram e as habilidades que dominaram. Desafiem essas crenças negativas com afirmações positivas e evidências de sua competência e valor. Mas desafiar o medo e a dúvida mentalmente não é suficiente. Também devemos enfrentá-los através da ação. As ações são tanto o antídoto para o medo, quanto o remédio para a dúvida. Comecem com algo pequeno, deem um passo em direção ao seu objetivo, por mais modesto que seja. Cada ação que vocês tomam gera impulso, e com o impulso vem a confiança. Lembrem-se de que o medo e a dúvida prosperam na inação. Eles perdem seu poder quando enfrentados com um esforço corajoso. Permitam-me compartilhar uma história que incorpora esse princípio. Emily, uma artista talentosa, alimentava sonhos de exibir seu trabalho, mas estava paralisada pelo medo da rejeição. A ideia de que outros não apreciassem sua arte a segurou por anos. Um dia, ela decidiu enfrentar esse medo de frente. Ela começou compartilhando sua arte online, um pequeno passo que exigiu superar uma montanha de dúvidas. Os feedbacks positivos que recebeu foram avassaladores, não apenas em elogios, mas em críticas construtivas que ela usou para refinar sua arte. O pequeno passo de ação de Emily a levou à sua primeira exposição em uma galeria. Sua jornada, do medo paralisante à exposição triunfante, sublinha uma verdade poderosa. Enfrentar o medo com ação leva ao crescimento e ao sucesso. Outra estratégia eficaz para superar o medo e a dúvida é construir uma rede de apoio. Cerquem-se de pessoas que acreditam em vocês, que os encorajam e que podem oferecer uma perspectiva diferente sobre seus medos e dúvidas. Às vezes, a segurança de que precisamos não pode vir de dentro. Precisa ser compartilhada por aqueles em quem confiamos. A visualização também desempenha um papel crucial para superar as barreiras mentais. Visualizem-se tendo sucesso, alcançando seus objetivos e conquistando seus medos. Esse ensaio mental os prepara psicologicamente, reforçando sua crença em sua capacidade de ter sucesso. A persistência é o fio que liga a ambição ao sucesso, o desejo à realização. Hoje, quero aprofundar a virtude por excelência, que tem sido a pedra angular de cada grande conquista. A busca incansável de seus objetivos, o compromisso inabalável com seus sonhos, apesar da multitude de reveses e fracassos que inevitavelmente marcam o caminho para o sucesso. Reflitamos sobre as histórias de pessoas que, por pura persistência, gravaram seus nomes nos anais da história. Considerem a jornada de Thomas Edison, cujo nome se tornou sinônimo de inovação e persistência. Edison enfrentou a impressionante cifra de 10.000 tentativas fracassadas antes de criar com sucesso a lâmpada elétrica. Quando questionado sobre seus fracassos, Edison respondeu com a famosa frase: "Não falhei, apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam." Sua história é um lembrete poderoso de que o sucesso frequentemente segue inúmeras tentativas e fracassos, cada um degrau para a conquista. Outro emblema da persistência é J.K. Rowling, a autora da série Harry Potter, que enfrentou a rejeição de 12 editoras antes que a Bloomsbury finalmente aceitasse seu manuscrito. Naquela época, ela era uma mãe solteira vivendo de assistência social, lutando para sobreviver, mas persistiu, impulsionada pela crença em sua história e seu potencial para cativar leitores. Hoje, Harry Potter é um fenômeno mundial que inspira milhões de leitores e aspirantes a escritores em todo o mundo. A jornada de Rowling sublinha a importância da perseverança diante da rejeição e o valor da crença firme no próprio trabalho. Mas a persistência não se trata apenas de conquistas monumentais. Também se trata dos pequenos atos cotidianos de determinação. Considerem a história de Michael, um jovem com paixão pelo atletismo.
Michael não era o mais rápido de sua equipe, nem o mais naturalmente dotado. No entanto, o que o distinguia era sua persistência. Dia após dia, ele treinava, se esforçava ao máximo, aprendia com cada corrida e cada revés. Com o tempo, sua persistência deu frutos. Ele não se tornou um atleta olímpico, mas alcançou suas melhores marcas pessoais e, mais importante, percebeu seu potencial. A história de Michael é um testemunho do poder da persistência no crescimento pessoal e na busca por metas. O valor da perseverança diante de reveses e fracassos não pode ser exagerado. Cada revés, cada fracasso, é uma oportunidade para aprender, crescer e voltar mais forte. É a resiliência para continuar quando tudo parece estar contra você. Mas como cultivamos essa persistência? Primeiro, é essencial ter uma visão clara do que vocês estão trabalhando para alcançar. Uma meta bem definida serve como um farol, guiando-os nos momentos mais difíceis. Segundo, dividam suas metas em tarefas menores e gerenciáveis. Celebrem cada pequena vitória, cada passo à frente, pois esses são os marcos que pavimentam o caminho para o sucesso. E terceiro, cerquem-se de um sistema de apoio. Pessoas que acreditam em vocês, os encorajam e lembram de suas metas quando vocês vacilam. A persistência é o guerreiro silencioso na batalha pelo sucesso. É a força que os impulsiona para a frente quando as probabilidades estão contra vocês. É a força interior que transforma sonhos em realidades. Abracem a persistência de braços abertos. Comprometam-se com suas metas com um vigor renovado, sem se intimidar pelos desafios inevitáveis que os aguardam. Pois, nas palavras de Calvin Coolidge, nada neste mundo pode substituir a persistência. O talento não pode. Nada é mais comum do que homens talentosos que falham. O gênio não pode. O gênio não recompensado é quase um provérbio. A educação não pode. O mundo está cheio de pessoas educadas sem sucesso. A persistência e a determinação sozinhas são onipotentes. Os reveses e fracassos não são apenas capítulos de desespero, mas momentos cruciais de aprendizado e iluminação. Cada revés, cada fracasso, carrega o potencial de ser uma profunda oportunidade de aprendizado, um catalisador para a introspecção, adaptação e eventual triunfo. Vamos mergulhar na compreensão de como esses momentos, frequentemente percebidos como negativos, são, na verdade, lições inestimáveis disfarçadas, e como podemos analisar e aprender com essas experiências para navegar pelos obstáculos futuros. Imaginemos por um momento o processo de aprender a andar quando éramos bebês. Não entendíamos o conceito de fracasso como entendemos agora. Cada queda era apenas parte do processo, não um julgamento final sobre nossa capacidade de andar. Com cada queda, aprendíamos algo novo sobre equilíbrio, esforço e perseverança. Essa inclinação natural para aprender com os reveses é algo que tendemos a perder à medida que envelhecemos, eclipsada pelo nosso medo do fracasso. Sim, é esse mesmo processo, esse ciclo de tentar, falhar, aprender e tentar novamente, que impulsiona o verdadeiro progresso. Consideremos a história de uma empreendedora pioneira cuja jornada foi repleta de fracassos. Cada empreendimento parecia promissor no início, mas acabava desmoronando devido a vários desafios imprevistos. No entanto, em vez de ver esses fracassos como o fim do caminho, a empreendedora os abordava como oportunidades de aprendizado. Ela analisava meticulosamente cada revés, identificando áreas específicas de melhoria, seja na pesquisa de mercado, no desenvolvimento de produtos ou no engajamento com o cliente. Esses insights se tornaram a base sobre a qual ela construiu seus empreendimentos subsequentes, cada um mais bem-sucedido que o anterior. Sua história exemplifica o poder transformador de aceitar os reveses como degraus para o sucesso. Como podemos cultivar essa mentalidade? Como garantimos que não apenas sobrevivamos aos reveses, mas aprendamos com eles? Primeiro,
É crucial separar nossa autoestima de nossos fracassos. Um revés em um projeto, uma oportunidade perdida ou um empreendimento que deu errado não diminui nosso valor como indivíduos ou profissionais. É fundamental reconhecer que nosso valor não depende exclusivamente de nossos sucessos ou fracassos. Separar a autoestima dos resultados nos permite enfrentar os desafios com uma atitude mais saudável e resiliente. Segundo, é importante praticar a autocompaixão. Não se punam nem se julguem severamente pelos erros cometidos. Cada pessoa enfrenta tropeços em seu caminho. O que importa é como vocês se recuperam e aprendem com eles. Terceiro, adotem uma mentalidade de crescimento. Isso significa ver cada fracasso não como um fim, mas como uma oportunidade para aprender e melhorar. Essa perspectiva promove a perseverança e reduz o medo de errar. Além disso, cultivem hábitos que fortaleçam sua resiliência, como disciplina, constância e autocuidado. Manter um equilíbrio saudável entre trabalho e descanso é vital para sustentar a energia necessária na luta por suas metas. Finalmente, busquem inspiração e apoio em outros. Aprendam com as experiências de aqueles que superaram obstáculos semelhantes e cerquem-se de pessoas que os encorajam a seguir em frente. A persistência não é apenas uma qualidade para alcançar grandes sucessos, mas uma habilidade fundamental para viver com propósito e satisfação, superando os inevitáveis altos e baixos da vida. Portanto, em seu caminho para suas metas, lembrem-se de que cada passo, por menor que seja, os aproxima um pouco mais de seu sonho. Não desistam diante dos reveses. Em vez disso, usem-nos como degraus para crescer e avançar. A persistência é o motor que impulsiona a transformação pessoal e profissional. Aceitem suas lições, cultivem-na e deixem-na guiá-los para a realização do que vocês verdadeiramente desejam. Ao manter essa perspectiva, nos libertamos para analisar objetivamente a situação sem a nuvem da derrota pessoal. Uma vez que estabelecemos esse desapego, o próximo passo é realizar uma autópsia exaustiva do revés. Isso envolve fazer perguntas difíceis. O que deu errado? Havia sinais de alerta que foram ignorados? O que poderia ter sido feito de forma diferente? Esse processo exige honestidade e, muitas vezes, a contribuição de colegas ou mentores de confiança que podem oferecer perspectivas imparciais. Igualmente importante é identificar as lições aprendidas. Cada revés nos ensina algo sobre o mercado, sobre nossas estratégias, sobre nós mesmos. São essas lições que devem ser o foco, destiladas em insights práticos que podem guiar decisões e estratégias futuras. Documentar essas experiências e suas lições resultantes cria uma espécie de manual pessoal, um repositório de conhecimento ao qual se pode recorrer quando enfrentamos desafios semelhantes no futuro. Esse processo de documentação consolida o aprendizado e o torna acessível não apenas para nós, mas também para nossas equipes e colegas. Permitam-me compartilhar outra história que destaca a aplicação prática desses princípios. Jovens cientistas passaram anos pesquisando um medicamento inovador apenas para descobrir que ele era ineficaz em ensaios clínicos. No entanto, diante de um revés devastador, em vez de descartar seu trabalho, eles analisaram sua pesquisa para entender por que o medicamento falhou. Essa análise revelou uma falha na hipótese inicial que, quando abordada, levou ao desenvolvimento de um tratamento diferente, altamente eficaz. Sua capacidade de aprender com os reveses não apenas levou a uma descoberta significativa, mas também avançou o campo da medicina. A importância de nos cercarmos das pessoas certas não pode ser exagerada. As relações que cultivamos e as redes que construímos têm uma influência profunda em nossa jornada rumo aos nossos objetivos. Elas podem nos impulsionar para a frente com encorajamento e inspiração, ou nos retardar com negatividade e dúvida. Considerem por um momento a analogia de um jardineiro que cuida de um jardim. Assim como o jardineiro seleciona cuidadosamente as plantas que florescerão juntas, promovendo um ambiente de apoio e nutrição,
nós também devemos ser seletivos com as pessoas com quem escolhemos passar nosso tempo. Esses indivíduos são mentores, colegas e parceiros. Eles formam o ecossistema de nossa vida pessoal e profissional, influenciando nossos pensamentos, ações e, em última análise, nosso sucesso. Encontrar mentores que já percorreram o caminho antes de nós é crucial. Um mentor não é apenas um guia. É um farol de sabedoria adquirido por experiência, uma caixa de ressonância para nossas ideias e, às vezes, uma voz da razão quando nos desviamos do curso. Mas como encontrar tais mentores? Comecem identificando pessoas que vocês admiram em seu campo ou área de interesse. Entrem em contato com eles com curiosidade genuína e respeito por sua experiência. Lembrem-se de que a mentoria é uma via de mão dupla. Trata-se de construir uma relação, não apenas buscar conselhos. Igualmente importante é nos cercarmos de pares que compartilham nossas aspirações e valores. Essas são as pessoas que entendem nossas lutas e triunfos, porque estão em jornadas semelhantes. Elas proporcionam um senso de camaradagem e apoio mútuo que é inestimável. Para encontrar tais pares, mergulhem em comunidades e redes relevantes para seus objetivos. Participem de workshops, ingressem em clubes ou participem de fóruns online. Engajem-se ativamente e contribuam para essas comunidades. Com o tempo, vocês encontrarão pessoas com quem se conectam. Os parceiros também desempenham um papel fundamental. Sejam parceiros de negócios, colaboradores em um projeto ou companheiros de vida, ter alguém que compartilhe sua visão e complemente suas forças pode amplificar seus esforços. Encontrar os parceiros certos exige clareza sobre seus próprios objetivos e valores, bem como uma comunicação aberta sobre expectativas e limites. Busquem pessoas cujas habilidades e perspectivas melhorem as suas e que vejam os desafios como oportunidades de crescimento. Agora, permitam-me compartilhar uma história que dá vida a esse conceito. Sarah e Alex se conheceram em uma conferência. Ambos, jovens empreendedores com paixão por tecnologia sustentável, descobriram uma visão compartilhada para criar produtos ecológicos. Inicialmente, colaboraram em pequenos projetos, aproveitando as forças de cada um. A criatividade de Sarah, combinada com a expertise técnica de Alex, levou a inovações que nenhum poderia ter alcançado sozinho. Sua parceria, construída sobre respeito mútuo e valores compartilhados, acabou resultando no lançamento de uma startup bem-sucedida. Sua história exemplifica como o parceiro certo pode transformar uma visão em realidade. Para fomentar essas relações, é essencial ser proativo. Participem de eventos, marquem encontros para um café e não tenham medo de fazer perguntas. Sejam genuínos em suas interações e mostrem sua gratidão pelo aconselhamento e apoio recebidos. Lembrem-se de que construir relações significativas exige tempo e esforço, e o que espero seja um período de sucesso sem precedentes para todos. Tirem um momento para refletir sobre o que significa embarcar em uma jornada imparável rumo ao seu propósito. Junto com nossa reflexão, estudamos o teste de desenvolver pensamento positivo, estabelecer metas claras e ambiciosas, construir uma confiança inabalável, aprender com os fracassos e se cercar das pessoas certas. Cada um desses elementos forma a pedra angular sobre a qual se apoia o espírito imparável. Lembrem-se de que o poder do pensamento positivo não é apenas uma noção idealista, mas uma estratégia prática para navegar pelos desafios da vida. Trata-se de ver oportunidades onde outros veem obstáculos, de transformar o medo em ação. Estabelecer metas claras e ambiciosas nos dá direção, agindo como nossa estrela do norte, na busca pelo sucesso e na construção da confiança. Lembrem-se de que cada pequena vitória, cada habilidade dominada e cada palavra de encorajamento nos impulsiona mais longe em nosso caminho. Também discutimos as lições inestimáveis escondidas dentro dos reveses e fracassos. Esses momentos, embora muitas vezes difíceis,
São ricos em insights que podem nos afastar de armadilhas futuras e nos aproximar de maiores sucessos. E não esqueçamos o papel fundamental de nossas relações e redes em influenciar nossa jornada. Os mentores que nos guiam, os pares que caminham ao nosso lado e os parceiros que compartilham nossa visão podem amplificar nossos esforços e nos ajudar a alcançar alturas que não poderíamos atingir sozinhos. Agora, enquanto nos preparamos para nos separar, eu os exorto a não deixar que a inspiração e a determinação que sentem neste momento se dissipem no ruído de fundo da vida cotidiana. Comecem hoje. Tomem uma ação imediata em direção aos seus objetivos, não importa o quão pequeno seja esse primeiro passo. Seja redigir um plano, entrar em contato com um mentor em potencial ou simplesmente decidir ver um revés recente como uma oportunidade de aprendizado. Ajam com o conhecimento de que vocês são capazes de superar qualquer obstáculo que esteja em seu caminho. Ajam como se fossem imparáveis, não porque lhes falta medo ou dúvida, mas porque vocês escolhem seguir em frente apesar deles. Abraçar os desafios e incertezas com coragem, sabendo que cada passo à frente, por mais hesitante que seja, é um passo em direção à realização de seus sonhos. Carreguem com vocês a crença, a fé, em sua alma indomável, no poder de moldar seu próprio destino. Deixem que as histórias, estratégias e insights reunidos se tornem ferramentas em seu arsenal. À medida que avançam em sua jornada imparável, lembrem-se de que os únicos limites são aqueles que vocês impõem a si mesmos. Libertem-se dessas barreiras e entrem em um mundo de possibilidades infinitas. Saiam e mostrem ao mundo o poder de um espírito imparável. Comecem hoje, porque não há melhor momento para se tornarem os arquitetos de seu próprio destino.